Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou a doutora Iracema, fisioterapeuta, e hoje no nosso canal nós vamos falar sobre a tireoide. Você já imaginou que uma glândulazinha pode ser essencial para o funcionamento do nosso corpo? Vamos conhecer um pouquinho? A tireoide é uma glândula endócrina localizada na região do pescoço, dá uma olhadinha aqui na imagem, e ela tem a função de produzir, armazenar e distribuir um hormônio muito importante para o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Ela produz a triodotironina e a tiroxina. A triodotironina é o T3, conhecido como T3. E a tiroxina é o T4. Quem estimula a tireoide a produzir? Lembra que nosso corpo é uma sinergia. Uma coisa funciona porque a outra está solicitando. Então, vamos lá entender. Quando eles ficam simultaneamente circulando pelo corpo, a célula precisa do hormônio, ela tem um canalzinho, uma portinha de entrada na célula, ela entra, vai lá e faz a função junto com a mitocôndria, que é uma organela que faz, é como se fosse o pulmão da célula. Então ela faz a ATP, que é a ATP? É a energia da célula. E as outras continuam circulando, só que em determinado ponto o corpo entende que tem pouco, que ele precisa de mais. Aí vai uma informação lá para o hipotálamo, lá no cérebro, que libera o hormônio TSH, que é um hormônio estimulador da tireoide. Que estimula e fala assim para a tireoide. Vamos lá, o corpo fala para o hipotálamo. Vamos imaginar. Hipotálamo, precisamos de mais triodotiroxina. Aí o hipotálamo libera o estimulador e fala, vai lá a mensagem, como se fossem mensageiros, e fala, tireoide, tá na hora de liberar mais T3, T4, porque o corpo está precisando. E aí libera e tudo funciona muito bem. Mas, por alguma razão, a tireoide ou ela libera demais, ou ela fica lenta, não consegue liberar, não entende a mensagem do hipotálamo, muitas vezes o mensageiro não consegue passar a mensagem, enfim, acontece algum fator nesse mecanismo que ou é produzido demais ou é produzido de menos. Quando o hormônio é liberado demais, a gente chama de hipertireoidismo. Quer dizer, um aumento de hormônio circulante. Ela começa a liberar quantidades desnecessárias. Quando a tireoide fica mais lenta e produz menos, mesmo que ela receba a mensagem, mas ela não consegue ou não entende, ela libera muito pouco. Então, nós chamamos de hipotireoidismo. Hiper de muito e hipo de pouco. E aí começa-se alguns problemas no nosso organismo. O fato é, hiper ou hiper. O que provoca pode ser várias doenças e algumas vezes alguns fatores que a própria tireoide corrige. Como é o caso da tireoidite pós-parto. É como se a glândula ela inflamasse por conta do parto e a mulher deixa de produzir, deixa de liberar esse hormônio por uns 6 a 12 meses, que em alguns casos não precisa nem de tratamento, que nesse período ela volta ao normal. Mas tem a tireoidite, tireoide-ite. Ite significa inflamação. A tireoide inflama, pode ser por um vírus, como do sarampo,
o adenovírus, como doenças autoimunes, que nós vamos chegar lá. E o bócio, que pode ser consequência de alguma anormalidade que tenha acontecido na tireoide, né? E os nódulos da tireoide. Por último, eu vou falar. Eu tô falando das doenças mais comuns e conhecidas. A tireoidite de Hashimoto, que é onde a tireoide fica lenta. E aí eu vou explicar depois como é esse mecanismo. Porque ela é a mais comum. E a doença de Graves, que é o contrário, a tireoide começa a liberar muito hormônio, que também é uma doença autoimune. Mas eu vou fechar aqui um pouquinho na tireoidite de Hashimoto, porque ela é a mais comum. Então, o que acontece? No primeiro momento, algumas pessoas, nem todas, quando a célula é atacada, ela começa a ter muita liberação de hormônio. Só que ela está sendo destruída. E depois vem para o hipotireoidismo. Quem ataca as células da tireoide? Aí é o X da questão. O próprio sistema imunológico. Mas, meu Deus, se o sistema imunológico foi criado, ele foi criado por alguém que criou o nosso corpo, na verdade, para defender, por que ele está atacando? Pro doutor, lá é o Dr. Ray, né? Pro Dr. Ray, porque algumas pessoas falam que o sistema imunológico ele está hiperativo quando a doença é autoimune. Pro Dr. Ray, ele está confuso, o sistema imunológico está confuso. E aí ele associa com suplementação. Nesse atacar, como a tireoide vai ficando lenta, começa a aparecer um monte de sintomas. Eu passei um pouquinho, mas eu vou falar os sintomas para a gente voltar na outra explicação. Tudo bem, Jade? Pode ser assim? No hipertireoidismo, que envolve a doença de Graves, e qualquer alteração nesse sistema que faça com que a tireoide produza muito hormônio. A pessoa tem insônia, nervosismo, ela tem uma irritação, aumento da frequência cardíaca. Por quê? Porque a tireoide influencia diretamente o ritmo cardíaco. Intolerância ao calor, ela transpira, tem muita sudorese, ataque cardíaco, aquele coração acelerado, perde peso, mas não porque está perdendo gordura, perde peso porque perde massa muscular, tremores, os olhos saltados e o bócio, que foi o que eu falei, que era uma das doenças, que é o aumento da tireoide, aumenta essa região. No hipotireoidismo, tem os sintomas mais ou menos ao contrário, que é o cansaço, depressão, atividade cerebral fica meio lenta, a pessoa perde aquele ímpeto da iniciativa, a pele seca e fria, tem uma alteração também na unha, parece que ela está descolando, o cabelo fica opaco, perde o brilho, prisão de ventre, a diminuição da frequência cardíaca, pode ter uma diminuição de apetite, mas nem por isso perde peso, aumenta o peso, e aumenta o peso não porque aumenta a massa muscular, aumenta a gordura, diferente. Fica com reflexos meio vagarosos, sabe? Numa situação de perigo, a pessoa é mais lenta, intolerância ao frio, tem a diminuição do libido e para as mulheres que ainda estão em período fértil, tem até alterações menstruais. Esses são os sintomas do hipotireoidismo. E aí,
por que que eu pesquisei? O que que esse assunto da tireoide tem a ver com a fisioterapia? Ou com a fisioterapeuta, né? Primeiro que esse canal, o objetivo é falar sobre saúde, é você entender os caminhos que possam te dar qualidade de vida até na idade mais avançada. E lógico, se você apresenta um hipotiroidismo ou hipertiroidismo com 50 anos, com 40 anos, se você não cuidar, você não vai ter aos 60, 70, 80 qualidade de vida. Concorda comigo? Porque ela é uma glândula importante. Então, esse é um dos motivos que me fez falar sobre a tireoide. E buscando caminhos para que possamos cuidar melhor da tireoide, fui bater na mesma tecla de sempre. Alimentação, atividade física, controle do estresse. E a alimentação, vamos começar pela alimentação. Esse livro eu li há algum tempo, da doutora Amy Meires, que ela trata de doenças autoimunes. Inclusive, ela fez um projeto para ajudar pessoas que tenham doenças autoimunes, qualquer doença autoimune. E eu vou falar só um pouquinho dela. Ela foi diagnosticada no segundo ano da Universidade de Medicina com a doença de Graves. E ela percebeu que os colegas, né, não tinham uma visão funcional da doença. Eles viam a doença como homeopatia, né? É a doença, remédio. E não via todo um quadro. E ela começou, porque ela estava sofrendo muito, ela teve muitas dificuldades nesse período por conta dos sintomas. E ela tomava a medicação recomendada pelos colegas e ela tinha os efeitos colaterais. Então ela começou uma pesquisa que durou um bom tempo, e uma das coisas que ela entendeu, que a mãe dela tinha uma doença autoimune e o pai dela tinha uma doença autoimune. E o que ela percebeu? Eles tinham uma alimentação, abre aspas, saudável. Eles comiam tudo orgânico, integral, vou repetir, integral, e mesmo assim, a mãe dela faleceu cedo, o pai teve um pouquinho mais de tempo, mas sofreu muito, e ela logo depois que a mãe morreu, ela apresentou os sintomas da doença de Graves. E aí ela não entendeu como se era uma alimentação saudável. Aí ela começou a pesquisa. O que ela descobriu? Que ela fala neste livro, que aliás eu recomendo as pessoas lerem para entender o que é uma doença autoimune e como a gente pode dar uma barrada nessa doença, que é o nosso corpo brigando com o nosso corpo. O que ela descobriu? Que o trigo, porque a gente não pode esquecer que o trigo, lá de 2000 anos atrás, que Jesus cortava o pão e distribuía, era um trigo que era plantado, era esperado todas as fases, colhido e era transformado em pão. Hoje o trigo, a gente sabe que ele é geneticamente modificado. E tem uma molécula do trigo que ela tem uma semelhança muito grande com as células da tireoide. Então, quando a gente está comendo esse trigo, uma pessoa que é celíaca é aquela pessoa que ela tem alergia ao trigo. Mas lembre-se, ele é modificado. Será que nosso corpo está preparado para essa modificação? E o processo pode ser bem lento, porque ele inflama as paredes do intestino, ele altera toda a macrobiótica e microbiótica do intestino,
E com isso, essa molécula que era para ser mandada embora, ela consegue passar pelas paredes que estão alteradas, inflamadas, ela consegue passar e cai na corrente sanguínea. O nosso sistema imunológico não reconhece. Aí ele vai e cria um anticorpo para atacar a tireoide. E vira um círculo vicioso. A gente continua comendo, ele vai produzindo e aí ele vai reconhecer na tireoide o inimigo e começa a atacar a tireoide. Eu vou deixar o nome do livro na descrição e vou deixar mais 2 trabalhos que eu encontrei, que tem um que é um estudo de caso que fala de uma mulher que é celíaca e ela tinha tireoidite de Hashimoto e nada conseguia equilibrar o corpo dela. Até que ela abriu mão, ela tinha tireoidite de Hashimoto e eles não conseguiam equilibrar. Aí fizeram um estudo e tiraram o glúten, porque descobriram que ela tinha alergia ao glúten, né? E, portanto, ela era celíaca. Quando eles conseguiram, quando ela tirou o trigo, o glúten da vida dela, ela conseguiu equilibrar. E aí a tireoide dela deixou de ser tão atacada. Eu vou deixar esse estudo, se alguém tiver interesse para se aprofundar no tema, eu vou deixar aqui na descrição. Enfim, primeiro passo, tirar o glúten da alimentação. E dá para viver bem. No mercado tem hoje muitos alimentos que avisam que não tem glúten e você também pode produzir, porque cuidar da saúde pode dar um pouquinho de trabalho, porque você tem que preparar a sua alimentação diferenciada, mas eu acho que é muito mais sofrido cuidar de uma doença. Dr. Lai Ribeiro tem uma frase assim: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, por que não sermos inteligentes e cuidarmos da nossa saúde? Não é verdade? Atividade física, ela é importantíssima porque além dela estimular todo o corpo, ela alcaliniza, além de fortalecer a musculatura, fortalecer os ossos, aumentar a nossa capacidade respiratória, ela também ajuda a alcalinizar nosso corpo. Isso faz com que a gente tenha menos processo inflamatório. Então, se você tem uma alimentação saudável, se você pratica atividade física, só falta uma coisa: controlar o estresse. Como você está lidando com o seu estresse? Com o estresse do dia a dia. Porque o estresse, ele não é ruim. Ele é o mecanismo que o nosso corpo tem para luta e fuga. Quando tem uma situação difícil, para encontrar o caminho. Só que hoje, a pessoa está sentada, preocupada com um monte de coisa, o corpo entende que ela está em perigo e libera hormônios, o cortisol, para a pessoa correr. O cortisol não é ruim, tanto que ele age junto com o hormônio da tireoide para, tipo assim, rodar a manivela dentro da célula. Mas ele em dose adequada. Tudo que tem de mais ou de menos mexe com o nosso metabolismo. A gente tem um equilíbrio certinho. Então, quando você vive num estado de estresse, você altera esse mecanismo. Então, como lidar com as situações, a gente precisa ter inteligência emocional. E a inteligência emocional a gente pode começar a conquistar meditando. Que você medite 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Você vai sentir a diferença no seu corpo. E meditar é de graça, você não precisa nem sair de casa, é só aprender a respirar e focalizar no momento presente. A gente pode fazer um outro vídeo falando de novo da meditação, porque a gente tem um vídeo aqui no canal. Mas se você tiver alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários que eu respondo para você.
Era esse o recadinho que eu tinha que dar para você sobre a tireoide. Ela é pequenininha, quietinha aqui, mas ela é muito importante para manter o equilíbrio do corpo. Então cuide com carinho, porque o que você ingere pode virar um inimigo dela. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou, clica aí no joinha, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Com isso, com todo esse movimento, você ajuda esse canal a chegarem mais pessoas, a ele levar essa informação, que é feita com muito carinho. Muito obrigado e cuide-se.